E aí, desbravadores, estamos de volta para continuarmos a nossa série de estudos. Hoje temos mais um. E eu quero convidar você para nós orarmos e começarmos então o nosso estudo da Bíblia. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Pai, por cuidar de nós, por dirigir-nos até aqui e por ter nos dado muitas instruções. Hoje precisamos mais uma vez que o Senhor esteja ao nosso lado, nos auxiliando no estudo que teremos. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você já fez rapel alguma vez? Ah, não, né? Não poderia, porque desbravador não faz rapel. Isso é mais para liderança. Hoje nós não podemos fazer rapel com você. Talvez você não saiba o que é rapel. Rapel é quando você está na beira de um paredão ali, uma descida, e você coloca uma corda com alguns equipamentos e você faz a descida em segurança. Para que você faça um rapel, como disse aqui, em segurança, você precisa ter alguns equipamentos. Um deles é o capacete, para você proteger a tua cabeça, caso caia pedra, caso dê alguns deslizes e você bata na pedra também, no paredão de pedra. A gente usa uma luva, porque para descer a corda ela tem o atrito, ela esquenta, pode queimar a sua mão, nós usamos a luva. É uma forma de proteger o nosso corpo, ou cuidar do nosso corpo. Você lembra do que a lei do desbravador diz? A lei dos desbravadores ordena-me observar a devoção matinal, cumprir fielmente a parte que me corresponde, cuidar do meu corpo. Como você tem cuidado do seu corpo? Está você fazendo isso de maneira correta? Nós vamos ver que o corpo que eu e você temos, ele é emprestado, ele não nos pertence. E através da Bíblia nós vamos entender isso. E quais os cuidados que eu tenho que ter para com o meu corpo. Não é só com o capacete, não é só com a luva, com a roupa, em várias maneiras. Vamos ver lá? Pega o seu guia de estudo, deixa eu pendurar meu capacete aqui. Ok? Pega o seu guia de estudo, sua Bíblia, e vamos dar continuidade então ao nosso estudo. Primeiro texto, 1 Coríntios 6, verso 19. Abra sua Bíblia aí. 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Acaso não sabeis que o vosso corpo é templo, casa do Espírito Santo? Você teria coragem de morar numa casa que ela estivesse à beira de desmoronar ou desabar? Será que o Espírito Santo ou Deus vai habitar num corpo que está à beira de ter um infarto? Como você tem cuidado do seu corpo? Olha só o que a Bíblia diz sobre o fato de você não cuidar do seu corpo. Ainda em 1 Coríntios, volta um pouquinho, capítulo 3, verso 17. Olha o que diz aqui. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Eu vou parafrasear o texto aqui dizendo o seguinte: se alguém destruir o corpo, que é de Deus, Deus vai o quê? O destruir. Porque o corpo que você tem, ele é sagrado. Deus nos deu um corpo perfeito. É uma criação perfeita, complexa. Até hoje a ciência estuda o corpo tentando entender algumas coisas, e tem coisas do teu corpo que a ciência ainda não consegue chegar. Olha a complexidade da visão. Você imagina? Todo o globo, né, ocular aqui da visão, os micros nervos ópticos que tem. Olha na sua mente, o cérebro. Olha o fato de você poder mexer com a mão, fazer as coisas, você dá ordem e já responde, as células, tudo. O sangue circulando é algo fantástico. Deus criou, Deus nos emprestou e Ele está dizendo, cuide do nosso corpo. Como podemos cuidar do nosso corpo? O nosso tempo não permite, mas eu poderia dizer o seguinte, que nós temos 8 remédios. Mas você diz, pastor, remédio é para quem está doente. De fato. Alguns remédios é para curar, outros remédios é para prevenir. E esses 8 remédios que chamamos remédios naturais, o remédio da natureza, ele vem para nos auxiliar a evitarmos algumas doenças. Nós temos lá o ar puro, nós temos a luz solar, nós temos a água, nós temos o repouso,
uma alimentação saudável. Tá dando para entender? Tudo isso Deus deixou para que o nosso corpo pudesse ter o melhor tratamento possível. Então nós vimos que o corpo que eu e você temos não nos pertence, ele foi emprestado por Deus. E ele deixou algumas regras para que nós pudéssemos cuidar dele da melhor maneira possível. Lembrem que eu falei para você que na Bíblia temos várias leis, inclusive uma lei de saúde. Essa lei de saúde foi deixada para que nós pudéssemos cuidar muito bem do nosso corpo. Tá certo? Então, a primeira coisa, para eu cuidar bem do meu corpo, eu tenho que colocar coisas boas nele. E as coisas boas que eu coloco no corpo são aquelas que eu me alimento. Ou bebendo ou comendo, é assim. Qual foi o cardápio que Deus nos deixou? Quais os alimentos que Deus, quando nos criou, Ele nos deixou? Quando você compra um aparelho, ou até mesmo um carro, vamos dizer que você comprou um carro 0 km. A fábrica, ela manda um manual e ela especifica alguns cuidados. Inclusive até a marca e a viscosidade do óleo. Essa viscosidade é a grossura do óleo que vai lubrificar o motor. O tempo que você tem que trocar esse óleo, a marca desse óleo, para que o motor do seu carro ele tenha maior durabilidade. O fabricante, ele deixa isso porque ele conhece. Da mesma forma, Deus é o nosso fabricante. Ele é o nosso criador. E ele deixou então um manual de como cuidarmos do nosso corpo, para que ele pudesse durar mais tempo, ok? Vamos ver na Bíblia então qual é o cardápio de Deus. Gênesis capítulo 1, 29. Gênesis 1, verso 29. Diz assim: E disse Deus, ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. E isso vos será para mantimento. No cardápio de Deus ou no manual de Deus, para que o nosso corpo pudesse durar mais tempo e com uma qualidade melhor, nós deveríamos nos manter numa alimentação vegetariana. Frutas, sementes, verduras e os legumes. Todos esses produtos, eles têm tudo que o nosso corpo precisa. É verdade. Sabiam disso? Você quer ver uma coisa? Nós fazemos caminhadas, algumas caminhadas longas, como o excursionismo pedestre com mochila, que você tem que caminhar bastante. Quando eu fiz minha especialidade de excursionismo pedestre com mochila, nós tínhamos que caminhar 35 quilômetros. Com o passar do tempo, essa distância ela foi diminuindo. Hoje já está uma distância bem pequena até. Mas eu tinha que caminhar 35 quilômetros com a mochila nas costas, tem que ter um pernoite, você tem que fazer a tua comida, então você tem que levar tudo nas costas. E a gente fazia esse percurso, os 35 quilômetros. Tem alguns cuidados que você tem com o pé e tudo. Naquele tempo a gente carregava um peso terrível carregando comida. Com o passar do tempo a gente vai estudando, conhecendo. Hoje, quando eu vou fazer uma caminhada longa, mesmo com mochila, algumas atividades, já fui em um evento chamado Liderazgo, que tínhamos que subir montanha, morro, também com a nossa casa nas costas, onde eu passei o dia inteiro com algumas castanhas, uma barrinha de cereal e algumas bananas desidratadas. Eu não tinha sensação de barriga cheia, mas no final do dia eu estava tranquilo, o meu corpo estava nutrido, porque eu tinha proteína, eu tinha o carboidrato, eu tinha o açúcar ali, para manter o meu corpo que é o que precisa. Não tinha aquela sensação de barriga cheia, porque nós somos mal acostumados a comer para manter a barriga cheia, muito pelo contrário, nós temos que comer para trazer os nutrientes que o nosso corpo precisa. Vou voltar ao exemplo do carro. O fabricante diz o seguinte, você tem que colocar 4 litros de óleo no motor do carro. Se você colocar 5 litros para deixar ele bem cheio, vai lubrificar mais? Não. Sabe o que vai acontecer? Vai dar vazamento para todo lado e você vai estragar o seu motor. Ou o motor do carro, né? Você consegue entender? Por isso Deus deixou esse cardápio. As frutas, as sementes, as castanhas, os legumes, para que o nosso corpo pudesse viver bem. Ou uma qualidade melhor. Mas pastor, e agora? A gente começou a comer carne, vamos lá no dilúvio, Noé comer carne, Jesus comeu carne, é verdade. Quando nós vamos no dilúvio, até aquele ponto,
Noé não comia. No livro Patriarcas e Profetas diz que os antediluvianos passaram a comer carne e eles não tinham nenhuma regra de tipo de carne a comer. Após o dilúvio, que Noé saiu da arca, não tinha vegetais. Não tinha frutos, porque a água cobriu toda a terra. E ali Deus então autorizou Noé e a sua família a comerem carne. Agora, a partir desse momento, Deus também instituiu uma regra. Que tipo de carne podemos comer e que tipo de carne não podemos comer. Ou seja, dentro do manual de Deus para o nosso corpo, Deus instituiu uma outra lei referente a algum produto que entrou após a criação, que foi os alimentos carnes. E nós vamos ver agora lá em Levíticos capítulo 11. Pega a sua Bíblia, vamos abrir lá, Levíticos capítulo 11, tem umas regras aqui. Falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo-lhes: Dizei aos filhos de Israel: são esses os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois e rumina entre os animais, esse comereis. Destes, porém, não comereis. Dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas, o camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, esses vos será imundo. O arganaz, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, esse vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, esta vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido em dois, mas não rumina, esse vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, esses vos serão imundos. Primeira parte aqui. Noé começou a comer carne e Deus disse: você vai comer carne? Então tem aqui algumas regras dos animais que você pode comer e dos animais que você não deve comer. Ok? A regra é muito simples. Animais quadrúpedes ou que têm 4 pernas tem que ter o casco dividido em 2 e ele ruminar. Algumas regiões falam remoer. Deu para entender aí? Então vamos lá. Todo animal que rumina, ele passa o dia coletando o capim ali, vai comendo, vai guardando e depois ele volta e mastiga para ele poder fazer a digestão. Essa é uma regra, ruminar e remoer. Aqui mencionou alguns tipos de animais. Mencionou a lebre, que ela rumina, mas não tem casco. Então não deve comer. Em outras palavras, não pode comer biblicamente falando. Nós temos aqui o cavalo, que tem casco, mas o casco dele não divide em 2. Também não come. Aqui mencionou também o porco, que o casco divide em 2, mas ele não rumina. Também não se deve comer. Mas pastor, eu como carne de porco até hoje lá em casa. Tudo bem, não há problema. A Bíblia diz o seguinte, que Deus não leva em consideração o tempo da nossa ignorância, o tempo que eu não sabia. A partir de hoje você sabe que Deus está dizendo o seguinte, que você não deve comer carne de porco. Mas por quê? Você lembra que nós estamos estudando sobre a lei de saúde? Porque esse tipo de animal ou esse tipo de carne prejudica a nossa saúde. Por isso Deus disse, não coma. Não é luxo de Deus, é porque Ele sabe que isso não vai te fazer bem. Certo? Vamos continuar? Olha só, verso 9. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todo que tem barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, esses comereis. Porém, todo o que não tem barbatanas nem escamas, nos mares e nos rios, todos os que chameiam as águas e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós outros abominação. Dos peixes, ou vamos dizer assim, os animais que vivem na água, a regra de Deus é muito simples também. Tem que ter barbatana e escama. Basicamente, todos os peixes, ou quase todos os peixes, têm barbatana. Agora, há um grande número de peixes que não tem escama. A regra de Deus é essa, barbatana e escama. Se tem, come. Se não tem, não come. Se você conversar com os pescadores, eu trabalhei em uma cidade onde fui pastor
e tinha uns irmãos da igreja que eles pescavam. E quando chovia, eles falavam assim, ó, hoje eu não vou pescar não porque só dá peixe de couro. A água está suja. E é interessante, em água suja, os peixes de couro são mais comuns. Em água limpa, os peixes de escama você tem mais facilidade de pegar. Não estou dizendo que é uma regra, certo? Eu também não sou pescador, não tenho autoridade para falar nisso, ok? Mas eu conheci uma bióloga que ela disse que os peixes de couro, eles são conhecidos como os lixeiros dos rios e dos mares, porque eles comem todas as sujeiras. Por isso Deus diz para você ter esse cuidado em comer peixes com escamas e que tenha barbatana, porque para o teu corpo, que é o templo do Espírito Santo, vai ser melhor. Tá certo? Vamos seguir? O que mais eu não devo usar no meu corpo? Provérbios capítulo 20, verso 1. Provérbios capítulo 20, verso 1. Olha o que diz aqui. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. O que está dizendo é o seguinte, que a bebida alcoólica, ela causa mal tanto no nosso físico quanto na nossa mente. Aquele que é deixado levar pela bebida alcoólica não tem sabedoria. Fala para mim, o que de bom traz a bebida alcoólica? Eu sei que você conhece um monte de gente que bebe, que sai na rua, cai. Eu, quando criança mesmo, eu tinha um vizinho e tinha um colega, meu vizinho, né? Que algumas noites ele tinha que dormir para fora, porque o pai chegava bêbado quebrando tudo. Eu vi esse mesmo pai desse colega meu caído na beira da rua, bêbado. E eu cheguei à conclusão do seguinte, por que eu vou beber? Porque minha igreja proíbe? Não, minha igreja não proíbe de nada. Eu posso fazer o que eu quiser. Ela me orienta o que fazer ou o que não fazer. E ela me orienta a não usar bebida alcoólica. Mas eu vendo o exemplo de pais de amigos meus, eu cheguei à conclusão do seguinte, eu não preciso beber para ficar caído à beira da estrada. Quando eu estava cursando o ensino médio, eu tinha alguns colegas que eu chegava na segunda-feira e ele chegava tudo ruim, falava, nossa, tô com a cabeça doendo, tudo, final de semana eu bebi todas. Aí ele dizia, cheguei em casa ontem à noite, que era no domingo, né? Cheguei ruim, vomitando, fiz xixi nas calças, e eu pensava comigo, é isso que eu quero para mim? De forma nenhuma. Então diz para mim, o que a bebida traz de bom? O que a cerveja, que é tão inocente, a cervejinha, traz de bom para você? De acordo com a Bíblia, você não deve ingerir bebida alcoólica. Eu volto a perguntar, como você está cuidando do seu corpo? Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 6, verso 10. 1 Coríntios, capítulo 6, 10. Vai anotando esses textos aí no seu guia de estudo, na sua lição, para que você possa lê-los depois, né? E ter o conhecimento aí. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 10, diz aqui, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Você está começando a sua vida, desbravador. Estou falando a um grupo de 13 a 15 anos. Se você ainda não experimentou bebida, olhe bem aqui para mim. Não faça. Você deve ter aí próximo a você exemplos. Quantos pais de amigos seus têm chegado em casa bêbado, caído na beira da estrada? É isso que você quer para a sua vida? Eu espero que não. Porque a lei dos bravadores diz o seguinte, cuidar do meu corpo. Vamos seguir aqui? Como cuidar do corpo? É só não ingerir bebida alcoólica? É só não comer carne de porco e outras carnes que prejudicam? Há uma outra maneira. Como eu disse para você, você precisa praticar exercício. Que horas você tem ido dormir? Nós estamos vendo aqui no período de quarentena, meu filho está tendo aula online e esse dia eu estava acessando ali para ele assistir a aula e eu vi um aluno dizendo para a professora, eu fui dormir essa noite 2 horas da manhã, estou com sono. A professora, por que está fazendo? Eu estava jogando, eu não lembro o jogo. E a professora diz, meu filho, isso não é hora de jogar, mas eu tinha que acabar o jogo. Que horário você tem de dormir? Lembre-se, o teu corpo é o templo do Espírito Santo. Deus confiou esse corpo a você. É responsabilidade sua cuidar dele.
ingerindo coisas saudáveis, dormindo horas boas de sono no horário certo, praticando exercício, e dessa maneira você poderá entregar o teu corpo inteiro a esse Deus. Eu quero terminar dizendo para você o seguinte: nós falamos aqui da bebida alcoólica. No tempo de Jesus não se falava de cigarro, não se falava de drogas, mas tudo isso foi criado pelo diabo para destruir a criação perfeita de Deus, que é o nosso corpo. Querido desbravador, não se envolva com esse tipo de coisa. Vou experimentar por curiosidade, não caia nessa besteira. Você lembra o que ele fez com Eva, quando ele enganou Eva? É o que ele quer fazer com você. Ele quer só que você experimente, porque depois que você experimentar, ele vai derrubar você e ele vai destruir você. Eu fiz um culto fúnebre de uma jovem senhora. A irmã dela era membro da igreja onde eu fui pastor, e um dia ela me ligou dizendo que a irmã dela estava no hospital internada, tinha queimado a maior parte do corpo. Mãe, tinha largado os filhos e ela estava fazendo comida. E como usava droga, não tinha um fogão, não tinha gás, eles usavam uma latinha e colocavam álcool. E usando droga, acenderam o fogo pegou no galão de água no vasilhame e explodiu e queimou todo o seu corpo. Ela ficou mais de uma semana internada e o corpo não resistiu, ela veio a falecer. Eu fiz o culto fúnebre dessa jovem senhora, uma mulher bonita, que as drogas haviam estragado a criação perfeita de Deus. Não entre nessa furada. O diabo quer destruir o corpo perfeito que Deus confiou a você. E eu termino dizendo o seguinte: quer você hoje tomar a decisão de cuidar do seu corpo da melhor maneira possível, seguindo o manual de Deus, para que você tenha um corpo perfeito quando Jesus voltar? Quer fazer isso? Então, meu desbravador, fecha os teus olhos. Eu quero orar por você. Obrigado, Senhor, pela criação dessa máquina perfeita que chamamos de corpo. Algo que o ser humano ainda não consegue compreender na totalidade, mas que o Senhor nos confiou para que pudéssemos cuidar dele. Então ajude a mim e a cada desbravador que está me ouvindo agora, Senhor, ou cada pessoa, para que possa cuidar da melhor maneira do seu corpo, da sua saúde, seguindo o manual que o Senhor deixou através da Bíblia. E assim, termos um corpo perfeito, mesmo vivendo em um mundo de pecado. Obrigado por esse privilégio. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Foi muito bom, desbravadores, passar mais esse tempo com você, estudando um pouquinho mais sobre a Bíblia. Mas os nossos estudos ainda não acabaram. Nós temos alguns mais e eu espero você para o próximo. Maranata!